Para que a multiplicação aconteça com matrizes, é necessário um pré-requisito em relação à ordem dessas matrizes. Para a adição, nós vimos que as matrizes elas precisam ter a mesma ordem, ok? Uma matriz A e uma matriz B precisam ter a mesma ordem para que a adição ou subtração aconteça. No caso da multiplicação, isso não é obrigatório. As matrizes de mesma ordem e que são quadradas, por exemplo, você pode multiplicar elas tranquilo. Acontece que tem matrizes que têm ordem diferente uma da outra e que às vezes você não consegue multiplicar. E aí é o seguinte, para que a gente consiga fazer a multiplicação dessas duas matrizes, é necessário primeiro verificar a quantidade de colunas que a primeira matriz tem, ela que aparece primeiro aqui, ó, é a matriz A que aparece primeiro. Então, a gente precisa olhar para a quantidade de colunas, vou até escrever aqui, colunas dessa matriz A. E depois, a quantidade de linhas da matriz B. Se é a quantidade de colunas da matriz A e a quantidade de linhas da matriz B não forem iguais, se não forem iguais, você não consegue efetuar a multiplicação. Aqui, você consegue, se forem iguais, ok? Então, repetindo, você olha para a quantidade de colunas da primeira matriz e a quantidade de linhas da segunda matriz. Se forem iguais, essa quantidade, né, quantidade de colunas da primeira e de linhas da segunda forem iguais, você consegue multiplicar. Se forem diferentes, você não tem como multiplicar, ok? Vamos fazer a multiplicação então dessas duas matrizes aqui, A e B, para você ver como que a gente faz, né, a multiplicação. Você já viu em que situação você pode multiplicar, né? Agora vamos ver como que faz isso. Então, escrever aqui A vezes B. Vamos lá. Aqui é o seguinte, eu vou pegar essa primeira, apagar essa linha que tem. Pronto, agora vamos fazer, né? A primeira linha multiplicado pela primeira coluna. Então fica 2 vezes 4. Dessa vez eu vou fazer aqui, escrever passo a passo aqui para você enxergar todos os passos. Mais 5 vezes 3. Essa multiplicação aqui, junto com essa adição, equivale ao primeiro elemento da matriz resultante. O segundo elemento é fruto dessa primeira linha multiplicada pela segunda coluna. Então, 2 vezes 7 mais 5 vezes 1. Terceiro elemento aqui, 2 vezes 8, 5 vezes menos 2. Ok? Agora nós já temos os três elementos aqui, né? Se tivesse mais alguma coluna, a gente pegaria essa primeira linha e multiplicaria por essa outra coluna aqui. Ok? Lembrando que o que entra em jogo para saber se pode ou não multiplicar não é a quantidade de colunas na segunda, e sim a quantidade de linhas, ok? Você tem duas linhas aqui, aqui você tem duas colunas, é isso que você deve levar em consideração. Colunas na primeira, linha na segunda. Próximo elemento, agora aqui na segunda linha, né? A gente vai pegar a segunda linha aqui, multiplicar pela primeira coluna dessa matriz B, mantendo coluna, ok? Então, se aqui forem duas linhas, é linha por coluna, assim o tempo inteiro, ok? 4 vezes 4, 9 vezes 3. Aqui, 4 vezes 7, 9 vezes 1. Aqui no último, 4 vezes 8, 9 vezes menos 2. Opa! Ok? Ou seja, A vezes B,
Agora você faz as operações aqui, né? 2 vezes 4, 8. Vou escrever isso aqui, mas fazer passo a passo também, né? 5 vezes 3, 15. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 8, 16. 5 vezes menos 2, menos 10. Aqui, 4 vezes 4, 16. 9 vezes 3, 27. 4 vezes 7, 28. 9, isso aqui é 1 vezes, né? 9 vezes 1, 9. 4 vezes 8, 32. E 9 vezes menos 2 dá 18. 18 negativo, né? Bom, aqui, para saber o resultado final, basta pegar agora os resultados aqui dessas somas, né? Dessas adições aqui, tem uma subtraçãozinha também aqui. Vamos lá. 8 mais 15, 23. 14 mais 5, 19. 16 menos 10, dá 6. Aqui, 16 mais 27, dá 30, 43. Aqui, 28 mais 9, 37. E aqui, 32 menos 18. Vamos ver aqui. 20, 12, 14. A ordem dessa matriz aqui, observe, ela tem 2 linhas e tem 3 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 3.